Meus irmãos, Shalom. A gente precisa de Shalom, amém? Viver o Shalom. O que é Shalom? Nós às vezes temos uma definição para a nossa língua e se a gente pegar as traduções bíblicas da palavra, vai ser paz. Mas Shalom significa mais do que paz. Shalom significa um estado de plenitude. Amém? E é esse é o desejo de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Então, Shalom. Shalom. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. No que você está pensando é o título da mensagem dessa manhã. Esse hábito com noite, né? Dessa manhã. Eu sei que alguns, a hora que viu essa frase, devem ter se lembrado de uma rede social, não é verdade? Quando você entra no Facebook para postar alguma coisa, está lá, no que você está pensando? Mas não é só sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar sobre a nossa vida mental, sobre os nossos pensamentos. Dá uma olhadinha para o seu irmão perguntando, o que você tem pensado ultimamente, meu querido? Poderíamos passar num telão que você tem pensado ultimamente? Talvez misericórdia, né, pastor? Mas eu quero ensinar algumas coisas importantes nessa manhã e ajudar você a lidar melhor com os seus pensamentos. Antes disso, irmãos, a gente vai fazendo as coisas ao mesmo tempo. Aquelas pessoas que frequentam células, líderes de células, anfitriões, eu quero pedir a compreensão de vocês e obediência numa coisa importante. Tenha um horário de célula, começando às 8 horas, 8h05 e terminando 9h30, com o tempo de confraternização. Tá ok? Não estique demais o horário, porque o outro dia geralmente é um dia de trabalho. Há alguns irmãos, por exemplo, que acabam tendo duas funções ao mesmo tempo, que é a função de líder e anfitrião. E aí eu quero pedir para você que é líder de célula se ajudar. A hora que deu 9h30, puxa a galera junto com você. Ok? A gente quer ter uma reunião leve, tranquila, abençoada e um tempo de comunhão de qualidade também. Amém, queridos? E dá para fazer tudo isso em 1h30 tranquilamente. Olha para o seu irmão e fala, 1h30. Joia. Vamos lá, então? Romanos, capítulo 2, versículo 2. Eu tinha dito o quê? É 12, 2. Romanos 12, 2. Pronto? Diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler novamente, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. A Ti seja a honra, a glória e o louvor. E nós queremos nessa hora apresentar esse tempo diante de Ti, pedindo que o Teu Espírito Santo nos conduza a um tempo de libertação, de renovação da mente, e de sermos introduzidos num lugar onde experimentamos a Tua vontade para a nossa vida. Essa é a minha oração diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Note que esse versículo que nós acabamos de ler, ele diz que há uma conexão entre o que está na nossa mente e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo fala de experimentarmos uma renovação, uma mudança de pensamento. Você já deve ter ouvido de algumas pessoas o seguinte, olha, depois que fulano virou crente, porque é assim que as pessoas falam, elas não vão usar o termo nasceu de novo, né, experimentou o milagre da salvação, elas não vão usar esse termo. Elas vão dizer, virou crente, parece que fizeram nele uma lavagem cerebral. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Na verdade, o que nós vamos experimentando, à medida que nós vamos tendo contato com as Escrituras e com a Palavra de Deus, é uma transformação da nossa mente.
Velhos hábitos são abandonados. Velhas formas de enxergar a vida e de enxergar cada aspecto da nossa vida são transformados. Por exemplo, a gente pode pensar, a maneira de viver a vida conjugal é transformada. Ontem o irmão postou um negócio, eu soube que deu um monte de coisa aí, porque postou alguma coisa sobre marido e esposa. E isso às vezes acontece por quê, irmãos? Isso às vezes acontece porque a mente do povo de Deus não foi renovada pela palavra do Senhor. Amém? Não entende que existem papéis, por exemplo, dentro do casamento. É uma falta de renovação da mente pelas Escrituras. Por exemplo, uma mulher que vem de um contexto onde ela recebeu uma carga muito grande de uma ideologia feminista, a partir do momento que ela se converter e entrar em contato com a palavra, ela vai começar a descobrir que a mulher tem um papel lindo, criado pelo Senhor, e vai querer entrar dentro desse papel. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Então, as ideias acerca das coisas vão sendo mudadas, moldadas, transformadas. Assim é também quanto, por exemplo, ao uso do dinheiro, quanto à criação dos filhos, quanto a uma porção de coisa. Então, nós precisamos buscar essa renovação da nossa mente que acontece à medida que nós nos submetemos a um discipulado. E entenda, quando eu falo discipulado, eu estou falando, por exemplo, quando você senta aqui para ouvir a pregação do Evangelho, a instrução da palavra, seja na escola bíblica, seja no culto público, o que está acontecendo é discipulado. A tua mente está sendo transformada para se conformar àquilo que é a vontade de Deus. Agora note que a vontade do Senhor, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, só vai ser experimentada se essa renovação de mente acontecer. Amém? Agora, é óbvio que no dia a dia da nossa vida nós temos que lidar com uma pulsão de pensamentos que às vezes nos assaltam, coisas que vêm de fora para dentro. Há uma batalha que acontece no nível intelectual, no nível da mente. E existem alguns tipos de mente, alguns tipos de pensamento, um tipo específico de pensamento, que eu acabei elencando aqui para falar com você sobre eles nessa manhã. Primeiro, existem pessoas que já são cristãs, mas possuem uma mente passiva. O que é uma mente passiva? É uma mente que é dirigida, é uma mente que é controlada. De repente, uma seta é lançada, um pensamento é introduzido na sua mente e ela se move por aquele tipo de pensamento. De uma hora para outra, ela fica nervosa e às vezes nós não entendemos porquê, mas um pensamento foi lançado. Talvez uma dúvida com o marido, uma dúvida com o filho, uma dúvida para com a esposa. Então, ela se move naquele pensamento que lhe foi lançado. Ou, de uma hora para outra, o seu humor muda e ela fica triste, porque um pensamento lhe foi lançado e ela ainda não aprendeu a lidar com aquelas coisas que são lançadas na sua mente. Amados, há uma batalha espiritual que ela é real. Você que já recebeu a salvação em Cristo, ótimo, você está destinado ao céu. Mas se o diabo puder complicar a sua vida aqui na terra, ele vai complicar. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? E é por isso que nós precisamos aprender que há uma batalha. Nós precisamos refletir nos pensamentos que vêm sobre a nossa mente, filtrar esses pensamentos, e isso precisa ser intencional. Quer ver? Só abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 13. Primeira de Pedro 1,13. Portanto, pronto? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A primeira parte do versículo fala, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que é cingir? Cingir, uma pessoa estava cingida quando ela pegava a ponta da sua roupa e prendia no cinto em cima para facilitar os seus movimentos.
para que as coisas não atrapalhassem os seus movimentos. E Hernandes Dias Lopes comenta de forma muito interessante esse versículo. Ele fala sobre ideias esvoaçantes, esses pensamentos que dificultam a nossa locomoção, dificultam a nossa carreira cristã. E é interessante falar sobre isso, porque uma pessoa se cingia para 3 atividades. Ela se cingia para correr, ela se cingia para trabalhar e ela se cingia para lutar. E se nós não aprendermos a tomarmos o nosso entendimento e cingir o nosso entendimento, não deixar as ideias soltas, essas coisas que de repente vêm sobre a nossa mente, não temos uma firmeza de mente no Senhor, vai ficar difícil correr a carreira cristã, vai ficar difícil lutar as batalhas espirituais que temos que lutar, e vai ficar difícil trabalhar para o Senhor. Quantos entendem o que eu estou falando? A nossa mente não pode ser passiva, a nossa mente precisa estar cingida. Amém? Nós precisamos da graça do Senhor para rejeitar pensamentos que não vêm da parte dEle. Amém? Vamos lá. Segundo, existem mentes que foram corrompidas. Como assim, pastor? Vamos lá, eu quero que você abra muito a Bíblia hoje. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, por favor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Existem coisas que são sutis e a gente não percebe no dia a dia, mas coisas que acabam causando problema para nós. Vamos lá, 2 Coríntios 11, 3. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha no versículo, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, ou seja, há uma batalha real e espiritual com relação à nossa mente. E Paulo começa o versículo dizendo, temo. Paulo está escrevendo para os santos. E Paulo escreve para os santos, dizendo, deixando claro que há uma possibilidade real de que a nossa mente seja corrompida, de que ela se aparte da simplicidade de Jesus Cristo. E para isso o diabo usa sofismas. Diga, sofismas. O que é um sofisma? Um sofisma é um pensamento que ele é construído dentro de uma lógica, mas ele é falso. Olha só, deixa eu dar um exemplo para você. Comumente, filhotes de elefante são presos em uma estaca pregada no solo, quando são crianças, e eles tentam escapar daquela estaca, mas ainda eles não têm força suficiente para escapar daquilo, para se desprender daquilo. E eles vão crescendo, fazendo esse esforço, e como eles percebem que eles não conseguem, à medida que o tempo passa, o que acontece? Eles desistem, eles param de tentar escapar. E é por isso que alguns circos, você vai ver elefantes enormes que têm uma força tremenda presos a uma estaca. Por quê? Na mente deles, eles não têm força para escapar daquilo. Na mente deles não há possibilidade de escaparem daquela estaca, quando na verdade eles já têm força suficiente para escapar daquilo. Ou seja, um sofisma se formou na sua mente. E é isso que acontece com muitos de nós. É por isso que nós precisamos colocar a nossa vida mental diante do Senhor, dizendo, Deus, me liberta de todo o engano que porventura houver na minha mente, e me ajuda a ser conduzido pelos teus pensamentos que estão nas Escrituras, e não por pensamentos enganosos que foram gerados no dia a dia. Ou você acha que o diabo vai trazer uma coisa tão falsa assim para enganar o povo de Deus? Ele vai trazer mentira misturada com um pouco de verdade, com um pouco de lógica, para levar você ao engano. Quantos compreendem o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Então é muito importante nós tomarmos cuidado para que a nossa mente não seja corrompida. Amém? Só que para isso, você precisa ter bastante da palavra de Deus na tua vida, querido. Para saber diferenciar o verdadeiro do falso, ou melhor, o falso do verdadeiro. É aquela história, como você aprende a ver que uma nota de dinheiro é falsa? Conhecendo bem a nota verdadeira. Se você conhece bem a nota verdadeira, você dispensa a falsa, você percebe a falsificação tranquilamente. Amém, queridos?
E nós não podemos ser salvos com uma mente ainda carecendo demais de renovação. Vamos lá, vamos seguir? 3, mentes transtornadas. Atos 15, 24, por favor. Atos capítulo 15, versículo de número 24. Pronto? Diz assim: visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. E aqui vai uma palavra pastoral muito séria para você. Quem você tem ouvido? Porque aqui fica claro que a mente deles foi transtornada por um falso ensino, por falsos mestres. E hoje abundam nas redes sociais uma porção de pregadores de todo tipo, que fala todo tipo de coisa, aquilo que geralmente muitos falam, aquilo que as pessoas querem ouvir, não tem um compromisso com a verdade de Deus. O seu ensino gera uma vida evangélica descompromissada, que não ama Deus acima de todas as coisas, que vê Deus como um servo seu, e nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de ensino, porque ele está formando a nossa mente. Olha para o seu irmão e diz: cuidado com os falsos mestres. Quantos acreditam que nós estamos vivendo os últimos dias? Amém? Paulo, escrevendo para Timóteo, fala a respeito disso, que nos últimos dias haveriam falsos mestres que ensinariam as pessoas, e o ensino deles faria eco no coração dessas pessoas, porque ele ensinaria essas pessoas de acordo com o pecado que essas pessoas tinham. E nós precisamos comparar ensino com escritura, para que o nosso pensamento, a nossa mente não seja transtornada. E é interessante que no grego, transtornar é mudar a mobília de lugar. Às vezes a pessoa está recebendo uma boa instrução, de repente começa a ouvir outra pessoa que bagunça tudo aquilo que ela estava recebendo anteriormente. É por isso que um pastor precisa assim ser zeloso com quem sobe no seu púlpito e prega. Porque às vezes uma pregação vai demorar 1 ano, 2 anos de ensino para colocar a mobília no lugar certo de novo. E nós precisamos tomar cuidado com quem nós temos ouvido. Amém, queridos? É muito perigoso o envolvimento com supostos mestres da palavra. Eu conheço pastores que depois de começarem a ouvir determinada pessoa, desenvolveram um estilo de vida totalmente descompromissado com a igreja e com tantas coisas. E nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Amém, queridos? Então, mentes transtornadas. 4, pensamentos obsessivos. O que são pensamentos obsessivos, pastor? São pensamentos que ficam batendo, martelando constantemente na nossa cabeça. Olha só, pensamentos sobre divórcio. Tem mulheres e homens que todo dia eles pensam a respeito de divórcio. Veio uma sugestão maligna por conta de uma crise no casamento, e casamentos estão sujeitos a passar por crise. Amém, queridos? A que foram felizes para sempre, não mostra que na segunda-feira tem boleto, amém? Que talvez você vai enfrentar um tempo difícil no dia a dia da sua vida, não mostra essas coisas. Não mostra aquela coisa no olho quando você acorda, que você olha do lado, você vê aquela cor, né? Vê até sujo de maquiagem, né? Porque não tirou a maquiagem no dia seguinte, não mostra. Casamento passa por essas coisas, tem o dia a dia, olha aqui para mim. E de repente passou por uma crise, veio uma ideia, divórcio é a solução. E isso vem sendo cultivado, divórcio, é uma ideia fixa na mente. Está na hora de você botar a mão na sua cabeça e pedir para Deus te ajudar a romper com esse padrão de pensamento. Segundo, pensamentos de vingança. A pessoa fez alguma coisa para você já há tanto tempo atrás e você está maquinando. Como é que eu vou me vingar? Minha vingança será maligna. Não é verdade? Eu quero ver uma forma de eu fazer um negócio inesquecível para essa pessoa, e aquilo vai o quê? Tomando conta de você. Olha só, irmão, você acha que alguns crimes que acontecem nasceram naquele momento ali que o crime aconteceu? Alguns nasceram há muito tempo atrás, porque pensamentos estavam crescendo na mente da pessoa. Você quer ver só outro tipo? Pensamento de suicídio, por exemplo.
De repente a pessoa sofre uma rejeição, e aí se estabelece um tipo de pensamento, eu não sirvo para nada mesmo. E o diabo é sujo, irmãos. Porque você está com aquele pensamento obsessivo na tua mente, vem alguém de fora e começa a falar com você sobre aquilo. E às vezes briga com você e fala para você exatamente as palavras que estão sendo buzinadas na sua mente. O diabo lhe usando, para que você aceite aquilo, receba aquilo e efetue aquilo. Nós precisamos romper com padrões de pensamentos assim, amém, queridos? Interrompa intencionalmente, comece resistindo a esses pensamentos, confessando a palavra de Deus. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui prático para que você tenha no que se agarrar no dia a dia. É pensamento de suicídio que vem na tua mente, dizendo para você que você não serve para nada, de que você não vale nada, de que a vida seria mais fácil para os outros se você não estivesse aqui. Comece a declarar a palavra, um salmo: eu creio que verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Deus me fez com um propósito, eu sou uma bênção para minha casa, eu sou uma bênção para minha família. Comece a declarar verdades da palavra de Deus, amém? Indo contra esse tipo de padrão de pensamento. Você está vivendo com pensamentos obsessivos, procure alguém para conversar, procure o seu líder de célula, procure uma pessoa madura, procure obreiros da igreja, o pastor da igreja, mas converse, fale a respeito disso e comece a orar contra essas coisas, amém, queridos? Quinto, mentes atribuladas. E o que são mentes atribuladas? São mentes que não têm paz. Irmãos, é muito importante a gente tomar conta da nossa vida mental. Sabe por quê? Porque pensar errado nos coloca para baixo, pensar errado nos leva a decisões erradas, pensar errado impede o nosso progresso espiritual, pensar errado impede nossos relacionamentos de serem relacionamentos abençoados. E nós precisamos tomar cuidado com a mente atribulada, e eu temo que a grande parte, talvez a maioria das pessoas que estejam aqui nessa manhã, lutam com uma mente atribulada. David Wilkerson definiu mente atribulada assim: é a que padece de um contínuo descontentamento, está pressionada, perturbada, inquieta, sem calma nem descanso, se preocupa pelo futuro e pelo passado, assim como pelas circunstâncias presentes. Ou seja, é um poço de preocupação. Então, o tempo inteiro preocupado. A mente atribulada, a pessoa levanta, já está cansada. Porque às vezes ficou durante as madrugadas da vida pensando e remoendo nas situações da vida, no dia a dia, como é que vai ser, e aí de repente vem um pensamento do passado, e aquilo vai tomando conta de você, trazendo coisas ruins para a tua vida e para o teu coração. E eu quero lançar a mão de uma história bíblica que está em Gênesis, capítulo 15, para a gente falar um pouquinho sobre mente atribulada nessa manhã. Abre lá, por favor, Gênesis 15, de 1 a 6. Vamos chamar Abrão como exemplo aqui, para nós vencermos uma mente atribulada. Depois você terminar de achar e olha para o teu irmão e pergunta aí: já se identificou com alguma coisa, meu querido? Pronto? Do 1 ao 6, vamos ler? Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Como é que estavam os pensamentos de Abrão, irmãos? Já fazia alguns anos que ele havia deixado Harã para peregrinar na terra da promessa. Abrão já tinha passado por muita coisa, já tinha descido o Egito, subido do Egito, já tinha tido a contenda com os pastores de Ló, já tinha derrotado Quedorlaomer numa guerra, já tinha encontrado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, sido abençoado por Melquisedeque. Depois disso tudo, anos já tinham passado desde o chamamento. Talvez Abraão estava pensando assim: puxa, quem que vai herdar? Deus falou que eu vou ser uma grande descendência.
Como é que vai ser, será? Como é que Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida? Vamos lá, vamos seguir? E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Deus chega e diz: Abraão, não temas. Por quê? Porque tem certo tipo de pensamento nosso que só provoca temor dentro do nosso coração, perturbação, joga um monte de lixo na nossa corrente sanguínea. Amém? Segundo, a gente precisa se lembrar de que Deus é fiel. Deus fala para Abraão de uma recompensa. Irmãos, você acha que você vai servir ao Senhor nessa vida, dedicar a sua vida a Deus, e o Senhor não vai abençoar você por conta disso? Primeiro, já há um entendimento meio errado, que você está fazendo isso, você já é abençoado. Mas segundo, há uma recompensa do Senhor que virá sobre você. Amém? Deus diz para Abraão: não temas, a tua recompensa vai ser grande. Terceiro, continue crendo que Deus é capaz de realizar milagres. Tem um crente pessimista, você já viu? Começa a acontecer alguma coisa, ele vê alguma coisa de longe, já fala em desgraça. O telefone toca em casa, já pensa em coisa ruim. Está o tempo todo falando acerca de pessimismo. Escuta aqui: Deus trabalha a teu favor. Olha para o seu irmão e diga: Deus trabalha a teu favor. Eu ouvi uma frase na minha infância, ou adolescência, não me lembro, que era mais ou menos assim: para mim sempre foi mais difícil. E aí parece heróico, não parece a gente ficar falando isso? Para mim sempre foi mais difícil, para mim sempre foi mais difícil, para mim sempre foi mais difícil, até que eu li a Bíblia. E eu encontrei lá que Ele vai diante de mim, endireitando caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. E a gente se esquece de que Deus está trabalhando a nosso favor. A gente se esquece de que por causa de Jesus, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente se esquece disso, a gente vai tendo esse tipo de pensamento, sem essa expectativa, a gente vive sem expectativa da bênção de Deus, da graça do Senhor sobre a nossa vida. E Deus quer que você tenha essa santa expectativa, amém, queridos? Essa santa expectativa se chama fé. Retire da tela da tua mente aquilo que produz incredulidade. Está com a mente transtornada, retire os pensamentos que geram incredulidade. Não é o que Deus faz com Abraão. Deus dá um quadro para Abraão pensar nele. Tira de dentro da tenda, manda olhar para cima, para ele olhar as estrelas e diz: a sua descendência vai ser assim. Pinte quadros abençoados na sua mente, amém, queridos? Porque Deus muda a imagem mental que Abraão estava vendo. Quinto, penúltimo, ou melhor, quinto e último, lembre-se que você está em aliança com o Senhor. Ainda depois que Deus fala isso e diz que Abraão crê em Deus, Deus vai começar a falar com o Senhor a respeito da terra. E Deus vai dizer o seguinte para Abraão: Abraão, são 3 animais lá, faz um sacrifício, pega também os pássaros. E a Bíblia diz que Abraão vai pegar aquilo, vai partir no meio os animais, colocar como se fosse um corredor, de frente para o outro, com exceção dos passarinhos que não foram partidos. Deus vai falar com Abraão acerca da sua descendência, que a sua descendência passaria na terra do Egito. Mas é interessante olhar para Gênesis 15, ler o capítulo até o final, que você vai ver que chega uma determinada hora e passa uma chama, um fogo no meio daqueles sacrifícios. E aquela chama, aquele fogo, representava que Deus estava fazendo uma aliança com Abraão. E a gente não tem muita ideia do conceito de aliança, porque a gente vive numa cultura ocidental, não é uma cultura oriental, e já não é uma cultura que segue os ditames e os padrões do Antigo Testamento. Sempre uma aliança, para ser feita, sangue precisava ser derramado. E sempre numa aliança, quando, por exemplo, houvesse uma guerra, quem fez aliança com alguém tinha que estar presente para defender essa pessoa também. Se alguém quebrasse a aliança, era considerado amaldiçoado. Quando Deus passa pelo meio daqueles sacrifícios, Ele está dizendo para Abraão confiar nele,
Porque se ele romper a sua palavra, ele será um Deus maldito. E olha aqui para mim, querido, por que eu estou falando tudo isso de aliança para você? Porque nós estamos em aliança com Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Deus sustentará a sua palavra a nosso favor, por causa do sacrifício de Jesus e porque Ele nos ama. Nós não precisamos ficar com a nossa mente entulhada, eu sei, isso é um aprendizado, mas se você não começar hoje, isso não vai acontecer na tua vida. A disciplinar os teus pensamentos, a deixar tua mente firme no Senhor e nas suas promessas. Isaías 26:3, abre lá por favor. É interessante, o Fabrício leu um texto aqui na hora de recolher a oferta hoje, e eu não sei se ele chegou até os lírios do campo e as aves dos céus, porque Jesus manda o pessoal olhar para curar o pessoal de ansiedade. O que Jesus faz? Exatamente o que Deus fez com Abraão. Exatamente. Jesus deu um quadro para o povo. Olha para os passarinhos. Olha para as plantas. Pinte um quadro de provisão de Deus, de providência de Deus na tua mente. Amém? Então vamos lá, olha só, 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tem a mente o quê? Firme no Senhor. Vamos olhar esse versículo. Aquele cuja mente está firme no Senhor, Deus vai conservar essa pessoa em shalom. Em plenitude de bênção, em plenitude de graça. Vai haver uma abundância no interior dessa pessoa, porque ela se lembrará do Senhor constantemente, amém, queridos? E a sua mente não será mais uma mente daqueles tipos que nós falamos aqui nessa manhã. Ele conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. No hebraico, firme é inclinar-se, deitar, descansar, apoiar. O Senhor é a rede onde nós descansamos. Amém, queridos? Ele é o lugar em que nós nos apoiamos. E como consequência disso, a gente recebe da parte do Senhor shalom. Pensar da maneira correta nos fará experimentar mais das bênçãos de Deus em nossa vida. Abre a tua Bíblia. Eu falei que era o último, Isaías 26:3? Falei? Então tem que ser o último. Eu só vou citar Filipenses 4:8, fica de pé em nome de Jesus. Senão o povo vai achar que eu sou daqueles assim que vai estar acabando, ainda vai meia hora, né? Uma hora, não é isso. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Eu queria que o Ministério de Louvor, por favor, viesse aqui à frente. Eu queria que vocês adorassem a Jesus Cristo com alguma canção. E eu gostaria de orar especificamente nessa manhã por pessoas que percebem uma batalha mental. E aí tem impureza, esses tipos de pensamentos obsessivos que nós falamos aqui. Você percebe que é um negócio que foge da normalidade. Não é um negócio de vez em quando, é um negócio que está ali o tempo todo. Especificamente, eu não vou pedir para você vir aqui à frente não, porque talvez você vai se sentir exposto. Embora a gente precise aprender humildade, né, gente? A gente precisa aprender humildade. Mas não tem problema, você pode colocar a mão sobre a sua cabeça, né? Não é sessão de sai capeta. Embora alguns capetas podem sair nesse momento, nessa oração. Né? Mas coloque a mão na altura da tua mente se você tem lutado com algum tipo de pensamento obsessivo no dia a dia da sua vida. O Senhor quer te livrar disso. O Senhor quer te dar uma mente pura. O Senhor quer te dar uma mente em paz. O Senhor quer te dar uma mente que experimenta shalom da parte dele, que acredita na providência dele para com você.
O Senhor quer fazer isso. Ore ao Senhor nesse momento. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. E nós te agradecemos porque a palavra do Senhor nunca volta para ti vazia. Antes ela cumpre o que lhe apraz. Eu oro para que o Senhor dê discernimento espiritual ao seu povo. Que o seu povo, Senhor, aprenda a lidar com esses pensamentos que vêm de fora, tentando tomar a mente. Pensamentos que provocam discussões, pensamentos que provocam desavenças, pensamentos, ó Deus amado, de incredulidade. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus para que cadeias sejam quebradas e rompidas na vida dos teus filhos, Senhor. Eu oro nesse momento, eu clamo diante de Ti, Pai, que o Senhor possa nos levar a ter uma mente que anda em fé, a uma mente que anda em plenitude na Tua parte, em nome de Jesus Cristo. Sara toda a corrupção da mente, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a termos uma mente renovada para a glória do Teu nome, Senhor. Oh, Pai, pessoas que têm um padrão de pensamento pessimista, quebra pelo Teu poder em nome de Jesus Cristo. Abençoa. Nós temos a mente de Cristo. É isso que a Tua palavra declara a nosso respeito. Que nós possamos aprender a andar nessa mente. Que os nossos pendores, as nossas inclinações sejam inclinações para o Espírito e não para a carne. Que haja libertação no Teu arraial. Que haja o Teu povo vivendo essa vida abundante, Senhor, conquistada por Ti para nós. Essa é a minha oração diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Chega perto da pessoa da sua família que está aqui nessa manhã. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, declare isso. Tu és a fonte, nunca secará. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo para mim. O Tesouro do meu coração. Quando eu estou fraco, Quando estou fraco, me estende a mão. dos meus erros não se lembra mais, E o futuro em suas mãos está. sua presença É tudo pra mim. sua presença, Sua presença é tudo pra mim. declare uma vez mais sua presença. Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. Você está perto da pessoa da sua família? Olha para ela e pergunta: o que você tem pensado a meu respeito ultimamente? E as risadas, ó. Olha aqui para mim. A gente se esquece que o significado de diabo é aquele que coloca um contra o outro. A gente se esquece que às vezes o marido está para chegar em casa e o diabo vai lá e dá na mente da esposa. Você entende o que eu estou falando? Aí o camarada chega,
Parece que ele atirou pedra na cruz, né? Já começa a tratar de qualquer forma, amados. Cuidado com o jogo do diabo. Amém? Deixa eu dizer uma outra coisa. O diabo costuma colocar pensamentos acerca do pastor também na mente da congregação. Isso é muito real. Cuidado com isso. Amém? Eu sou um anjo. Tô brincando. Vamos orar por nossas famílias? Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã. Te agradecer, Deus amado, por cada irmão, por cada irmã, por cada família aqui representada hoje. Senhor, eu oro pedindo a Ti que o Senhor dê discernimento espiritual ao Teu povo, à Tua igreja. Uma vez mais eu te peço isso, Pai. Como nós precisamos desse dom do Espírito Santo no dia a dia da nossa vida. E eu oro para que os corações dos cônjuges sejam convertidos uns aos outros. Que os casamentos sejam fortalecidos, ó Pai. Que toda artimanha maligna, que todo projeto de Satanás caia por terra no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro pelos nossos filhos, que eles sejam protegidos pelo Senhor, Pai. Nós oramos pedindo, cerca-os de gente para abençoá-los. Senhor, livra-os das amizades ruins que corrompem as mentes e os comportamentos. Senhor, que as nossas casas se encham da Tua provisão, da Tua paz, da Tua graça, que a gente viva shalom dentro do nosso lar. Essa é minha oração diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Abençoe a pessoa que está perto de você aí. Abençoe ela.